Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? É assim a palavra de Deus. Pode se sentar, mas essa é só a partilha, tá? Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. A Bíblia nos mostra, amados, diversos personagens que passaram por ela e foram ditadas com grandes demonstrações de fé. Grandes demonstrações de fé. E muitos questionaram. Muitos questionaram. Os 12 que andavam com Jesus, seus discípulos, nem todos tinham fé. Vimos milagres passando por cada ato, cada página que tinha no seu dia a dia, cada ministração com o próprio Jesus, e muitos se questionavam: será que é o Messias? Será que é Ele? E a palavra em Romanos vem, né? Diretamente: tens tu fé em ti mesmo? Conhecemos bem os personagens da Bíblia. Antes daqueles que tiveram um grande manual chamado Bíblia, grandes homens com fé. Podemos citar Elias, quando falava ao próprio Deus dos altos do céu, testificava. Quantas coisas Elias fez nesta terra, e após ele, o seu discípulo Eliseu. Olha quantas maravilhas, atos de fé, grandes atos de fé. E isso tudo, amado, isso tudo. Eu quero ressaltar nessa noite um grande personagem, cujo qual eu tenho um grande carinho, porque a história dele muito me inspira, é a história de Jó. Amo a história de Jó, por grandes dificuldades, e nossa, se nos colocarmos hoje como Jó, englobamos a vida dele na nossa. Por que eu falo isso a vocês? Porque toda vez que uma tragédia acontece, é assim, ó, rápido aquele que vem anunciar, aquele que bate lá na sua porta, ó: ei, olha, aconteceu, pegou fogo no seu estabelecimento, roubaram o seu carro. É rápido, amado. Aquele que vem anunciar a tragédia é assim, ó, é rápido. No início lá de Jó, lá, vamos lá em Jó lá, nós passear um pouquinho de tempo, vamos passear rapidinho. Vamos lá em Jó 1. Vamos em Jó 1 do 12. É 14, mas vamos lá em cima, vamos primeiro no 12. Porque é onde ele teve a primeira permissão lá no céu, né? Onde ele primeiro recebeu a permissão, Jó 1, 12. Eu vou rápido, irmãos, porque aquele relógio está abençoado. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo ele tem e está na tua mão. E disse ao Senhor, tá? Quem está falando é Satanás: tudo que ele tem está na sua mão. Somente contra ele, ao Senhor dando permissão, não estenderá a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavraram, e as jumentas passaram a ele, e disseram sobre ele, e deram sobre ele os seus sabeus, e a tomaram também os moços, feriram a fio a espada, e só escapei eu para te trazer a nova. Ou seja, o mensageiro veio correndo para avisar. Imagina, Jó, ele já recebendo já um impacto, logo após Satanás ter recebido a autorização no céu. Mas nessa parte também existe uma grande parte que eu gosto muito. Porque se Satanás recebeu a autorização no céu, é porque Deus deu testemunho de Satanás. Como é maravilhoso você servir nessa terra aqui e poder falar: eu sou cristão. Poucos pode dizer, né? Porque negar a Cristo a cada dia
Muitos andam fazendo. Agora, negar a si mesmo a cada dia é dolorido demais. Quando vem a ferida, quando vem contra nós, a primeira coisa que o cristão quer fazer hoje em dia é murmurar. Murmurar. Eu sou cristão, por que está acontecendo? Porque o acusador vem, está em pecado. Olha lá, aconteceu porque está em pecado. O pecado está escondido, mas uma hora aparece. Ele está aí para isso, amado. Ele está para acusar. Está para acusar. E o Jó não foi diferente, amado. O Jó não foi diferente. A primeira coisa que fizeram, se aconteceu, porque está em pecado. Quando vocês começam a ler a história dele, que o primeiro que vem contra eles é os amigos. Porque na bonança, amados, é muito fácil ser amigo. É muito fácil ser amigo. Na comelância, na andança. Ah, eu tenho uma casa boa de praia, vamos. Mas se eu perder, começo a perder, está em pecado. Em pecado, não ando mais com eles. É doído. Mas digamos que sobre a história de Jó, Deus dava testemunho que era um homem íntegro, ou seja, uma pessoa que não fingia, era honesta e sincera. Glória a Deus. Era reto. Glória a Deus. Suas atitudes eram corretas com Deus e com as pessoas que andavam com ele. Era temente a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é sim andar no caminho do Senhor, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita, porque muitos hoje em dia preferem pegar um atalho, né, amados? Ah, não, eu quero conseguir. Senhor, ó, fecha os olhos rapidinho que eu vou nesse atalho aqui, mas atalho não pode, né, amados? Você é cristão, não tem um pastor vendo, não tem outro pastor vendo, mas tem um